Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, gostoso, presencial, com café, na presença do Fábio Amado. Ele é vice-presidente financeiro de marketing da Oris. Fábio, muito bom a gente poder conversar. Você está aqui para a gente contar a história. Aliás, tem muita história para a gente contar, não é isso? Bastante. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Flávio. Assim, é uma honra poder participar. A gente que acompanha, né? A gente que é da área de tecnologia, a gente acompanha, então é uma honra. Estamos aqui para contar as histórias. Pois é, e temos muitas sim. Eu conversei com a Oris há 2 anos, né? Até vou colocar aqui no atalho, no canto da tela, na edição, para que as pessoas possam conhecer um pouco lá do começo. Foi uma conversa um pouco mais focada em LGPD, etc., com meu sócio. Com o seu sócio, né? Exatamente. Mas hoje eu queria que a gente resgatasse um pouco essa história, porque quando eu conversei, vocês eram uma empresa jovem, ainda são jovens, tem 5 anos. Conta um pouquinho da história da empresa, de onde ela vem, né? Como é que surgiu a ideia. Acho que tem um pouco a ver também com a sua própria personalidade dos teus sócios. Sem dúvida. A Oris, ela nasceu de uma junção de 3 sócios, né? Uma pessoa que é mais técnica, que é o Esdras, que até que você entrevistou. Ele já vem desse mercado de consultoria há muito tempo, de tecnologia, ele é desenvolvedor, enfim. E tem mais 2 sócios, que sou eu, que cuido do marketing e do financeiro, e o Eduardo Julião, que cuida do comercial. Tanto eu como o Eduardo Julião, a gente vem do mercado corporativo. Então, nós trabalhamos em diversas grandes empresas de mercado. Eu trabalhei em Redcar, Credicar, Samsung, Telefônica, Vivo, enfim. E ele também, que veio desse segmento de tecnologia, Lenovo, IBM, também Samsung. E o mais interessante, por que a gente se juntou? Porque a gente percebeu que os 3 tinham características que se complementavam. Que bom. E a gente tentou trazer e trouxe para a Oris uma visão um pouco mais corporativa desde o início da nossa empresa, desde lá 5 anos atrás para a Oris. Puxa, mas quando vocês começaram, havia uma proposta de prestação de serviço bem específica. A gente vai falar dessa evolução, mas vocês começaram com integração de dados. Integração de dados pura. Até hoje nós somos parceiros da Informática, né, que é uma das maiores empresas de integração de dados do mundo, e ainda é o nosso carro-chefe, mas a gente começou com a parte de integração, mas conforme o tempo foi passando e a demanda dos clientes, a gente entendeu que a gente poderia ajudar esses nossos clientes em outras áreas que não só a parte de integração. Quando a gente fala em integração, para que as pessoas entendam, é que hoje, ainda mais agora que a gente vive transformação digital, evolução digital, o nome que se quiser dar, você vai precisar trabalhar com informações de fontes oriundas de muitos lugares. É aí que está o desafio, né? Exato. O grande desafio das empresas que a gente percebe hoje é que você tem diversos tipos de áreas que precisam, os dados e as informações precisam se falar. E como é que se fazia muito no passado? Você tinha uma pessoa que era especialista num produto, outra especialista em outro produto, e eles desenvolviam para eles se falarem. Hoje, essas ferramentas de integração, elas permitem que você consiga falar com diversos sistemas, com outros diversos sistemas de uma maneira muito mais simples, né? Vai além da integração, né? Vai a parte de segurança de dados, gestão de dados, enfim. Mas as empresas buscam muito isso hoje, né? Quem pode me ajudar a ser um ponto focal nessa parte de integração que não tenha que falar com todos os parceiros que eu tenho hoje de fornecedores, né? Bom, até porque são múltiplas fontes de dados. Algumas empresas têm aí APIs, enfim, você consegue, acredito que também por esse caminho vocês consigam atuar. Sem dúvida. Inclusive as nossas ferramentas hoje são basicamente todas na nuvem, todas cloud, e a gente trabalha basicamente também com API. Mas mesmo trabalhando com API, você precisa de ferramentas que simplifiquem esse processo, né? E as ferramentas hoje da informática, que a gente trabalha, ele simplifica esse processo hoje, né? Bom, eu sei que ao longo desse percurso, são 5 anos, 5 anos. A empresa, quando ela nasceu, ela começou só com isso. Quando eu conversei com o Esdras 2 anos atrás, nós falamos sobre LGPD, e me parece que esse é um ponto que vocês têm, obviamente, bastante atuação, por conta da proteção, enfim, qual é o foco em LGPD que vocês têm? Na verdade, a gente consegue ajudar o nosso cliente em qualquer área na parte de LGPD, desde a parte de entendimento do que é a lei por si só e como que essa lei ela permeia toda a empresa, né? Obviamente, a gente não entra na parte jurídica, né, da história, mas na parte da tecnologia, e a gente basicamente ajuda os nossos clientes a se proteger, a proteger os dados que ele tem e se proteger também com relação à lei.
Vou dar um exemplo para você. Muitas empresas se preocupam mais com os dados que ficam dentro de casa, mas ele também tem que se preocupar com os terceiros que fornecem serviço para eles, porque eles são corresponsáveis. Então, imaginar uma empresa, indústria, que vende produtos para a pessoa física diretamente num portal dele, quem transporta e quem leva esse produto para a casa do consumidor é uma transportadora. E essa transportadora tem os dados do cliente, então também tem que se proteger. Então a gente consegue ajudar o nosso cliente a entender todo esse processo e ter ferramentas para que ele se proteja nesse meio todo, né? Um dos cases que eu li sobre a Oris, que eu achei muito interessante, que está relacionado com isso, mas acho que vai um pouco além, vocês têm feito um trabalho para algumas empresas com o intuito de prover anonimização de dados, que tem a ver com a LGPD também, mas vai além disso, né? Sem dúvida, é o que a gente chama de mascaramento. Mascaramento. O mascaramento, basicamente, uma das grandes dificuldades que as empresas têm é quando ela precisa desenvolver alguma coisa, ela precisa testar. Uma ferramenta nova, implantação de algum produto novo, integração com a informação. E, obviamente, você precisa de massa crítica para o teste. Só que essa massa crítica ela tem que ser, que a gente chama de quente, né? Ela precisa funcionar no teste, como se fosse uma massa real. O que se fazia no passado? Eles pegavam umas informações reais e faziam o teste. Só que existe um grande risco aí, né? Porque tem muitas pessoas envolvidas. A parte de privacidade. Sem dúvida nenhuma. A nossa ferramenta de mascaramento, o que a gente desenvolve, ele faz essa anonimização dessas informações, mas mantendo a integridade da base, ou seja, ela consegue ainda utilizar as características dessa ferramenta, das informações desses dados, mas de maneira que ninguém consegue enxergar, né? A gente brinca que é como se fosse você não conseguisse identificar um prato que você comeu às cegas, né? Então você não sabe exatamente o que é, mas você acha que é alguma coisa que na verdade não é. Até você contou antes para mim uma história relacionada a isso. Outro dia a gente conta, mas a ideia foi muito boa de dar esse conceito do mascaramento. Porque uma coisa que não funciona definitivamente é gerar uma base aleatória de dados, que não vai refletir o que a empresa precisa para teste. Exato. Porque as características são muito específicas do negócio. Então, se você foge muito do que é a característica do negócio, da base de dados que precisa fazer o teste, não funciona. Aí na hora de colocar na produção não vai funcionar, né? E aí obviamente o cliente perde tempo com isso. Então a gente ajuda o cliente também a economizar, inclusive nesse sentido. Uma coisa que eu percebi e que vocês acabaram desenvolvendo uma penetração em muitas verticais, né? Sim. Então comenta um pouco sobre o perfil dos clientes. Eu até acho que talvez não exista uma concentração, mas fala um pouco dessa diversidade de verticais que eu acho bem interessante. Hoje a gente atua em diversas realmente verticais, desde o segmento financeiro, então a gente tem clientes como o Banco Inter, que é um cliente nosso, a gente já trabalhou no passado com a XP, né? A gente tem clientes da área de serviços de telefonia como a Claro, a gente tem na área de petroquímica como a Braskem, a gente tem assim a penetração em diversos segmentos, até de transportes, enfim, inclusive clientes fora do Brasil. E a nossa vertical, o que a gente entende que essa parte de integração e a parte de TI, os problemas são os mesmos independente do segmento. Se você conseguir ouvir o teu cliente e ele conseguir te explicar exatamente qual que é a necessidade que ele tem, a gente consegue ajudar. Porque, apesar de ser segmentos diferentes, os problemas são os mesmos, né? Então, por isso que a gente consegue ter essa penetração. Inclusive, isso ajudou vocês, não sei se propositalmente ou acidentalmente, num processo de internacionalização, né? Sem dúvida Você precisa contar essa história, que é muito legal. É muito interessante. A gente começou com esses nossos clientes trabalhando no Brasil e os países que fazem parte dessas empresas, quem estava de fora, viu, mas o que vocês estão fazendo de diferente? Estão conseguindo agilidade, desenvolver, enfim. As filiais, né? As filiais. E eles perguntam, poxa, mas quem está fazendo isso? Aí eles comentavam, daí a gente conseguiu, aos poucos, Estados Unidos, Alemanha, México, enfim, diversos países trazendo essa demanda e a gente conseguindo também implementar as mesmas boas práticas do Brasil para eles lá nesses países. Então, o nosso processo foi bem, a gente não foi atrás, mas foi uma coisa natural que aconteceu pelo trabalho que a gente estava desenvolvendo, né? Não, isso é de um extremo valor, porque vocês não tiveram, vamos abrir um escritório e ver o que acontece. Não, o cliente já puxou vocês por causa de uma atuação no Brasil, numa subsidiária deles, uma coisa parecida. Exato. E tem uma característica do profissional brasileiro de tecnologia que o mundo inteiro admira bastante, que é o jogo de cintura. Então, assim, o brasileiro, por uma natureza do brasileiro, a gente não encara um problema e simplesmente puxa
aconteceu um problema que eu nunca tinha visto, eu paro. A gente vai atrás para buscar qual é a resposta, como que se resolve. E às vezes, na maioria das vezes, por exemplo, a gente dá soluções, até para os nossos parceiros como informática, a gente descobre uma maneira de resolver um problema aqui e não lá. Então, essa característica do brasileiro, do nosso profissional, tem que ser muito valorizada mesmo. E a gente valoriza bastante na Oris. Né? É o lado bom do jeitinho brasileiro? Exato, porque o jeitinho brasileiro, obviamente, tem o seu lado ruim, né? Mas essa criatividade, esse jogo de cintura faz muita diferença hoje no mercado. Né? Agora, o que me chamou também muito a atenção, claro, vocês têm toda uma... A empresa nasceu com uma proposta técnica, prestar um serviço de integração, depois mascaramento, enfim, tudo isso que a gente já falou. Mas aí vocês, dentro dos clientes, não sei se você pode comentar um pouco mais sobre isso, vocês passaram a atuar em outros projetos que não eram obrigatoriamente ou diretamente ligados a um TI, indiretamente talvez. Indiretamente, mas o que a gente percebeu, Flávio, que as empresas hoje buscam empresas que são parceiros que realmente buscam entender o negócio dele. Como a gente falava muito com as áreas de negócio, né, a gente não falava só com TI, a gente fala com demandante também. E nesses papos com demandante, eles falam assim, puxa, você já está fazendo integração, mas você não consegue me ajudar também, por exemplo, na parte de publicação da informação? No que a gente fala de Power BI, né, que a gente tem outras ferramentas, mas Power BI é uma das mais conhecidas. Você não consegue me ajudar a desenvolver um processo, parte de endomarketing? Você não consegue me ajudar? E a gente falou, conseguimos. Por quê? Porque a gente já tinha entendido qual que era a dor dele e como que a gente poderia auxiliar. Então, hoje, a Oris, a gente expandiu, obviamente, a nossa atuação vai muito além da integração. A integração é uma parte importante do que a gente faz, mas a gente ajuda os nossos clientes, a gente brinca lá que a gente só não faz a parte de segurança, alimentação e limpeza. O resto a gente faz tudo. O que o nosso cliente precisar, obviamente, a gente entende até onde a gente consegue ajudá-lo. Às vezes, quando a gente não consegue, indica outros parceiros para poder ajudá-los, mas de maneira geral a gente consegue ajudá-los e a gente tem tido sucesso, né, nessa atuação dos nossos clientes. Porque quando a gente fala, de novo, né, em evolução digital, transformação digital, está tudo interligado, área de negócio, tecnologia, e às vezes algo que não está diretamente ali, você pode colaborar, e é o que vocês têm feito. A gente conversa muito sobre isso, que hoje as pessoas de TI, os profissionais de TI, eles atuam muito mais além daquilo que era o tradicional. Né? Eles penetram hoje nas áreas de negócio, eles são os trust advisors das áreas. Eles conseguem indicar qual é o melhor caminho a seguir. E a gente também, como um parceiro deles, a gente consegue e tenta fazer isso com os nossos clientes. Bom, você falou do profissional de TI e eu converso com muitas empresas, a gente sabe que não é fácil encontrar gente pronta, gente capacitada, e parece que vocês têm alguma iniciativa nesse sentido. Sim, a gente tem uma universidade corporativa que chama Uniores. A gente entendeu que no mercado, principalmente de integração, começou lá com integração, é muito difícil você encontrar um profissional pronto e especializado nesse segmento. Então, o que a gente tem feito? A gente investe muito hoje nessa parte de conhecimento, então a gente costuma brincar que a pessoa tem que ter o DNA Oris e a parte técnica a gente ensina. Então, essa nossa universidade corporativa, a gente ensina realmente o passo a passo, então ele fica num processo de 1 ano aprendendo e recebendo para isso, mas para aprender a função. Porque, obviamente, ninguém melhor para ensinar a parte técnica do que a gente que já atua nisso, né? E isso tem um reflexo direto dos nossos clientes, né? Isso faz diferença e a gente acompanha, vê quantas empresas têm dificuldade e vocês têm um celeiro interno. Exato, graças a Deus tem dado muito certo e principalmente a gente transforma as vidas também, né? Dessas pessoas que a gente dá uma oportunidade para elas, que pessoas que a gente nunca imaginou que hoje em dia estão voando, e até fora da Oris mesmo, que tem muita gente que vem buscar né, os profissionais às vezes para ir, e a gente fica super feliz de poder ajudar nesse sentido. Bom, o nosso tempo voou, já foi, mas eu não posso deixar de te perguntar algo que eu tenho sempre muita curiosidade em relação a empresas jovens, embora 5 anos já é uma empresa bem consolidada. No começo, crescer de um cliente para 2 cresce 100%. Mas vocês, como é que está aí o crescimento de vocês nesses últimos anos? Graças a Deus a gente tem uma taxa de crescimento bem interessante, bem considerável. A gente no início vinha dobrando de tamanho, né? Obviamente na pandemia, acho que uma questão de todas as empresas passaram. Principalmente no primeiro ano, o pessoal tirou o pé do acelerador. Exatamente, né? Mas mesmo assim a gente continuou com 2 dígitos de crescimento, que para a gente foi um marco, mas o nosso crescimento de ano a ano vem sendo um diferencial. Assim, a gente tem crescido, tem um crescimento constante, né?
Então, isso é de uma alegria grande para a gente, ou seja, é sinal que a gente tem feito uma coisa positiva junto aos nossos clientes, né? Claro, não, puxa vida, com certeza. E para 2022, tem alguma previsão? 23. 23, 23, nossa, muito trabalho. Graças a Deus, muito trabalho, muitos projetos pintando, e até por essa nossa nova entrada com transformação digital, a gente tem muitas portas abertas e muitas coisas interessantes por vir, né? Espero que daqui a um tempo a gente volte a falar, eu te falo, olha, agora a gente está atuando em diversos outros segmentos, né? Mas uma perspectiva muito boa para 2023. Você tirou as palavras da minha boca, porque eu ia exatamente falar que ia ser muito legal, talvez em meados de 2023, a gente marcar uma nova conversa. Com certeza haverá muitas histórias para serem contadas, passos que vocês deram, desde que seja presencial, do lado de uma mesa com bom café. Sem dúvida. Tá feito? Feito. Podemos voltar a conversar? Combinadíssimo, estou à disposição sempre que vocês precisarem. E Flávio, assim, foi um prazer de novo. Obrigado pela oportunidade, viu? Para a gente conversar com você. Eu adoro boas histórias, adoro. Muito obrigado por poder conversar com você, porque eu sou o que mais beneficio com o Papo Fácil. Eu aprendo pra caramba. Tá certo. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Fábio Yamada, vice-presidente financeiro de marketing da Ores. Fique bem, até a próxima vez e que não demore muito. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.